Bom, vamos trocar de pauta, um assunto financeiro, que às vezes é um assunto que a gente não gosta tanto e tudo mais, mas é um assunto importante que eu preciso de tratar com vocês aqui. Antes disso, queria pedir para você deixar o seu like, tá? Fortalecer o canal aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, que ajuda muito a gente aqui, tá? Antes de eu passar de pauta, então, deixa eu responder aqui. O Felipe Santos está perguntando: Riquelme é bom jogador, mas para o sub-20. Beleza. Mas quem sabe ele pode ser testado no profissional? Quem sabe ele pode treinar com o profissional? Não sei se ele tá treinando com o profissional. O Veneno, o Mosquito, o Igor Toledo, o Murilo, o Luiz Gustavo, o próprio Cissé. Eu acho que é um jogador extremamente promissor, um jogador de 1 contra 1, de drible, de visão de jogo, mas também de faro de gol. E ele é leve, sacou? Ele não é um centroavante, ele é um jogador leve, ele é um atacante leve. Ele é um cara que ele tem molejo, é um cara que tem noção de bola, só que às vezes é leve até demais. Ele é um jogador muito magrinho, muito franzino, tá? Mas eu acho que é um jogador muito interessante. O Sarmento falou que é o Riquelme, né? Enfim, depois eu passo mais comentários aqui. Vamos girar de pauta, vamos falar sobre a situação aqui do nosso Ivan Roman, tá? O assunto Ivan Roman, a pendência do Atlético, que havia recebido 45 dias de prazo para quitar a dívida com o Palestino pelo zagueiro Ivan Roman, foi cumprido pelo Galo, ok? Então o Galo cumpriu o acordo, a dívida era de cerca de 1.600.000 dólares, mais ou menos 8.200.000 reais, pela compra do Ivan Roman, e o presidente Jorge Uai, que é o presidente do Palestino, confirmou que a dívida foi paga. Ele ainda colocou um detalhe falando que não esperava que fossem chegar a essas esferas, né? Que ele precisasse acionar a FIFA e tudo mais. Acabou chegando, a FIFA colocou o prazo e o Atlético cumpriu. Jorge Uai confirmou e o assunto Ivan Roman está encerrado. O Atlético não tem mais dívida com o Palestino. Outras dívidas que a gente já havia falado que o Atlético planeja pagar durante o ano de 2026 e terminar sem essas dívidas em 2026, tem uma dívida pelo zagueiro Lianco, tá? Que é uma negociação com o clube inglês do Southampton. Tem dívida com o Nottingham Forest, que é pela situação do Scarpa, ainda que foi contratado na época do Rodrigo Caetano. Tem algumas outras dívidas que ainda estão sendo negociadas é, em clubes fora, que é agora a segunda prioridade. A primeira prioridade foram os clubes internos. O clube havia alegado que todas as pendências internas tinham sido pagas, porém o Corinthians avisou que vai entrar na CNRD, né, na Comissão Nacional de Resolução em Disputa, que é a esfera, né, onde os clubes entram para receber os valores que são devidos por outros clubes, por outros credores, e o Corinthians falou que vai entrar contra vários clubes, incluindo o Atlético, sobre a situação do Fausto Vera. O Atlético já havia confirmado que a situação, todas as situações nacionais, com os clubes nacionais, Júnior Santos, Natanael, Coelho, Vera e tudo mais, haviam sido quitadas, mas ainda falta alguma pendência relacionada ao Fausto Vera, que ainda não foi solucionada, tá? Então essa pendência do Fausto Vera aí é algo que o Atlético ainda pretende e vai resolver antes que seja acionado na CNRD, tá? Bom, eu vejo de uma forma, tá? Tinham várias dívidas, todo dia a gente ouvia, entre aspas, né, o Galo nas páginas policiais das dívidas aí, da mercado financeiro, que queima filme e tudo mais. E nesse momento, né, nesse momento, o clube vai limpando essa barra aí, tá? Então, faltam alguns pontos ainda, faltam algumas dívidas ainda, mas o ano de 2026 ele vai ser utilizado, segundo pessoas que a gente ouviu da diretoria, para poder fazer esse saneamento das dívidas, beleza?